Construção de ângulos. Considere o ângulo de vértice V da figura. Com o centro em V e a abertura de 3 centímetros, trace uma circunferência. Então, eu vou pegar aqui a régua, vou fazer uma abertura de 3 centímetros no meu compasso, tá? Mede ali bonitinho, de 0 até 3. Questão 1. Considere o ângulo de vértice V da figura. Com centro em V e abertura de 3 centímetros, trace uma circunferência. Então, peguei a régua, compasso, abertura de 3 centímetros, ó, coloca do 0 até o 3. Ponta seca no vértice V e traça uma circunferência. Identifique no desenho os pontos nos quais a circunferência intercepta os lados do ângulo, nomeando-os de A e B. Então, aqui, ó, onde a circunferência encontrou os ângulos, eu vou chamar de A e B. Qual é o comprimento do segmento VA e VB? Se a abertura que eu fiz foi de 3 centímetros, então, o comprimento de VA e de VB também será de 3 centímetros. Então, é a resposta da letra B. 3 centímetros cada. VA 3, VB 3. Continuando. Com o centro em A e a abertura de 3 centímetros, trace uma segunda circunferência. Então, ó, o meu compasso continua com a abertura de 3 centímetros, essa abertura não muda. Coloca a ponta seca no ponto A e traça uma nova circunferência. Depois, a ponta seca no pontinho B, traça outra circunferência. Percebam que as duas circunferências vão passar pelo ponto V. Por que isso? Por causa da abertura de 3 centímetros. Identifique no desenho o ponto distinto de V, no qual as duas últimas circunferências interceptam-se, nomeando de C. Então, ó, as duas circunferências se encontraram nesse pontinho aqui, tá vendo? Vou chamá-lo de C. Trace os segmentos AC, BC e VC. Então, eu vou ligar do A até o C, é o segmento AC, do B até o C, é o segmento BC. E ele pede para traçar o VC também, que é de V até C. Ok, então ficou esse desenho bonitinho aqui. Continuando, qual é o comprimento de AC e de BC? Como todas as aberturas do compasso foram de 3 centímetros, então, aqui na letrinha G, quando ele pergunta o comprimento de AC e BC, AC e BC também tem 3 centímetros. Então, eu vou colocar aqui que AC igual a BC igual a 3. Os triângulos VAC e VBC são congruentes? Então, aqui, ó, nós vamos voltar. Eu tenho aqui VAC, que é esse triângulo aqui de cima, e VBC, que é o triângulo de baixo. Então, sim, eles são congruentes pelo caso LLL, ou seja, o VA vai ter a mesma medida do VB, o AC tem a mesma medida do BC e o VC é lado comum. Então, vamos colocar aqui na letrinha H que sim, são congruentes pelo caso LLL. Ou seja, o segmento VA
Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para ficar melhor de enxergar. VA é igual ao VB, né? Ambos têm 3 centímetros. O AC é igual ao BC, que também tem 3 centímetros. E o VC é igual ao VC, que é o lado comum. Então, eles são semelhantes pelo caso LLL. E, a partir de sua resposta no item H, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos CVA e CVB? Justifique sua resposta. Então, quando nós olhamos aqui os nossos ângulos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o CVA, vou ter esse ângulo, e o CVB, que eu vou ter esse outro ângulo. Então, eles têm medidas iguais. O segmento VC, ele também pode ser chamado, né, de bissetriz. Ele é uma bissetriz. Então, vamos colocar lá na letrinha I. O que que nós podemos dizer sobre esses ângulos, então? Que eles têm medidas iguais. E no item J, do que a semirreta VC representa para o ângulo BVA. Então, ela é uma bissetriz. Item 2. No item 1, você construiu a bissetriz do ângulo dado, porém, seu desenho ficou muito poluído. Refaça sua construção, traçando apenas as partes das linhas que forem essenciais para obter os pontos A, B e C. Então, eu vou pegar a ponta seca, abertura qualquer, ponta seca no V, né? O compasso, abertura qualquer, aliás. Vou traçar um arco. Ponta seca, sem mexer na abertura, coloco onde o arco se cruzou, no outro lado também. Prontinho, esses são os pontos essenciais para nós traçarmos uma bissetriz. Então, aqui agora eu vou ligar o encontro dos arcos no vértice V. E vou traçar a bissetriz. Os pontos assinalados, então, seriam aqui A, B, C. Questão 3. Na construção do item 1, você traçou 3 circunferências de raio 3. Se essas circunferências tivessem raio 4, você conseguiria obter a bissetriz da mesma maneira? Sim, independente da medida que nós usarmos. Se todas as medidas forem iguais, a construção será a mesma. A única coisa que vai mudar serão as medidas dos lados. Então, a questão 3 é... Sim, conseguiríamos. Pois os triângulos continuariam congruentes pelo caso LLL. Item B. As 3 circunferências que você traçou precisam ter o mesmo raio para que se obtenha uma bissetriz? Não. Bastam que as últimas 2 circunferências tenham o mesmo raio. Não. Basta que as 2 últimas circunferências tenham o mesmo raio. Ou a mesma medida do raio, né? Para sermos mais precisos. Ângulo de 60 graus.
Usando régua e compasso, você vai desenvolver uma estratégia para construir um ângulo de 60 graus, sem precisarmos usar transferidor. Considere o ponto dado a seguir. Concentre no ponto O, trace uma circunferência de raio 4 centímetros. Então, eu já medi aqui o meu compasso, 4 centímetros, ok? Agora, vamos traçar a circunferência. Ponta seca em O, abertura de 4 centímetros. Ele pediu 4 centímetros para poder caber bonitinho aqui na apostila, mas essa construção pode ser feita com qualquer abertura do compasso, tá bom? Então, vamos lá. Marque um ponto qualquer sobre a reta que você traçou, nomeando-a de P1. Então, vou marcar um ponto qualquer aqui. E vou chamar de P1. Bom, com o centro em P1 e raio de 4 centímetros, trace um pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto, no meio de P2. Traduzindo, não mexe na abertura do compasso, continua a 4 centímetros, que foi a abertura inicial. Coloca a ponta seca no P1. Lembrando, esse ponto marca onde vocês quiserem, tá bom? Eu marquei o meu aqui, coloca a ponta seca e faz um pequeno arco. Nomeia o cruzamento aqui de P2. Agora, com o centro em P2, mesma abertura, traça outro arco. Então, ó, mesma abertura, ponta seca no P2, outro arco. Esse daqui, então, é o P3. Repita o procedimento até que retorne ao P1, ou seja, abertura de 4 centímetros, coloca a ponta seca no P3, faz um pequeno arco. Ponta seca nesse arco, faz outro lá. Ponta seca aqui de novo, faz outro. O último não vai precisar fazer, porque já vai coincidir com o P1, tá bom? O meu não coincidiu, dei uma mexidinha aqui sem querer, mas vai bater. Então, ó, aqui então eu tenho o P4, P5, P6. Então, olha que interessante, né, pessoal? Uma circunferência tem 360 graus. E essa circunferência foi dividida em 6 arcos, ou seja, 6 arcos de 60 graus cada. Item E. Quantos pontos ficaram marcados sobre a circunferência? Então, ficaram marcados 6 pontos. F. Suponha que os pontos que você obteve tenham dividido sua circunferência em arcos de mesma medida. Nesse caso, qual é a medida do arco menor P1, P2? Bom, então, nós vimos que a nossa circunferência, né, 360 graus, foi dividida em 6 arcos de 60 graus cada. Então, o que que nós sabemos? Que de P1 até P2 tem 60 graus, de P2 até P3 tem mais 60, 60, 60, totalizando 360 graus tudo. G. Ligue o ponto O a cada ponto que você marcou sobre a circunferência por meio de segmentos de reta. Com o transferidor, determine a medida de cada ângulo central e registre a medida no espaço abaixo. Então, vamos verificar lá. Volta para o desenho, volta para a construção, ok? Então, vou pegar aqui a régua, vou ligar, então, o O em todos os pontos. O no P1, O no P2, O no P3 e assim por diante. E aí, ele pede para vocês conferirem no compasso se realmente essa medida vai ter 60 graus. Então, centralizei aqui, ó, centrinho do meu compasso no zero, ou no ponto O, perdão. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 60. Bonitinho. Então, confere. Cada um desses arcos tem 60 graus. Então, podemos colocar lá no item G.
Então, não determine... Não. Cada medida do ângulo central tem 60 graus. Lembrando, né, pessoal, que a medida do arco tem a mesma medida do ângulo central. Ou seja, aqui o ângulo central tem 60 graus, então o arco também tem 60 graus. Aí você fala, ah, professora, mas o arco tá maior. Ok, o comprimento tá maior, beleza, mas a gente não tá falando de comprimento, tô falando de medida em graus, tá? Então, se o ângulo central tem 60 graus, o arco também tem 60 graus.